Nós estamos conversando um pouco sobre a revelação de Deus, a Sagrada Escritura, também a tradição sagrada que vem dos apóstolos, e vamos continuar essa nossa reflexão. Nós queremos levar a você aí um pouco dessa riqueza a cada dia. Estou conversando com você sobre a história do povo judeu. Esse povo que Deus preparou para nele nascer Jesus. E preparou também esse povo cuja história é contada na Bíblia. Então, se a gente não conhecer a história do povo judeu, a gente acaba também não conhecendo a Sagrada Escritura. Então, eu venho conversando e venho falando até aquela época em que o povo viveu no exílio da Babilônia, não é? O povo de Israel, por volta do ano mais ou menos 900, se dividiu em dois grupos, não é? Em duas tribos, as tribos do norte e as tribos do sul. As tribos do norte com 10 das tribos, né, com sede na Samaria, e as tribos do sul, que eram formadas pela tribo de Judá e de Benjamim, que ficaram com sede em Jerusalém. Por volta do ano 720, as tribos do norte foram invadidas, né, pelos exércitos da Assíria, de Sargão II, e foram levados cativos para a Assíria, ano 720 a.C. As tribos de Judá e de Benjamim, cuja capital era em Jerusalém, continuaram até o ano 578 intactas, mas também no ano 578 foram invadidas, Jerusalém foi invadida, tomada pelos exércitos de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, e nesse período de 580 mais ou menos, né, o povo também de Jerusalém, das tribos de Judá, das tribos do sul, foram também levados cativos para a Babilônia. Bem, do período de 720 a.C. até mais ou menos 580 a.C., então é o tempo em que atuaram em Judá, né, nas tribos do sul, os profetas Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Então, quando você ler sobre esses profetas, você tem que entender que eles atuaram aí exatamente nas tribos de Judá antes do exílio da Babilônia. Jeremias, Sofonias, Naum, Abacuque e Ezequiel. Depois, né, lá quando o povo foi para a Babilônia, né, em 598 até 578, Nabucodonosor levou o povo para a Babilônia. O rei, os grandes do reino, os chefes das empresas e 7.000 guerreiros foram então deportados para a Babilônia. Né? Não era assim propriamente um cativeiro, não ficavam presos, mas era um exílio, ou seja, foram deportados, né? Eles se estabeleceram lá na Babilônia e podiam até cultivar a terra, comerciar, mas estavam numa terra que não era a sua. Isso doía muito no coração daquele povo. E o que provocava, né, mais peso, mais pesar para eles, não era propriamente o cativeiro, né, estarem numa terra estranha, mas a saudade da pátria, né, da vida religiosa, da vida nacional, bem como a decepção, né, deles se verem vivendo assim no meio dos pagãos. O Salmo 136, por exemplo, mostra bem esse desespero do povo, né? O Salmo 136. Né? Bom, depois, infelizmente, sob a influência pagã, o povo judeu foi se corrompendo em seus costumes e foi adotando os ritos de idolatria, muitas vezes, dos babilônios. Foi então que surgiu o profeta Ezequiel, mais ou menos por volta do ano 590 a.C., lá no exílio, lá na Babilônia, e antes, né, desse povo, antes do povo de Judá ir também para a Babilônia por volta de 587. Então o profeta Ezequiel ele atuou no exílio, lá na Babilônia. Né? Nabucodonosor deixou em Jerusalém como vice-rei Sedecias, né, que era um rei judeu, mas que se revoltou contra a Babilônia. Por causa dessa revolta, Nabucodonosor tomou Jerusalém novamente, incendiou Jerusalém no ano 589 a.C., e aí então quase todo o resto do povo foi levado para a Mesopotâmia por volta aí de 587. Bem, no tempo do exílio,
atuaram, então, como eu já disse, os profetas Ezequiel e Abdias. E é desta época a segunda parte do livro do profeta Isaías, porque o livro do profeta Isaías, ele tem três partes. Na verdade, ele foi escrito por três pessoas. A gente fala livro de Isaías, mas são três Isaías, né? Cada um escreveu uma parte. Muito bem, um tempo depois, lá por volta do ano 538 a.C., você note que nós estamos nos aproximando do ano zero, que é o ano de Cristo, né? Do nascimento de Cristo. Um tempo depois, lá por volta do ano 538, o rei da Pérsia, Ciro, tomou a Babilônia, onde os judeus estavam exilados, e assinou uma autorização, um edito autorizando o povo, os judeus, a voltarem para Jerusalém sob os cuidados de Zorobabel, que era um líder judeu. Então os persas, né, cujo rei era Ciro, não colocaram dificuldades para Israel voltar a viver o seu culto a Deus, né, e deixou com que esse povo voltasse para Israel. Bom, os que voltaram do exílio, na verdade, foram mal recebidos, né, pelos que estavam na Judéia. E foi difícil a reconstrução das muralhas da cidade e do templo profanado e destruído. Foi um período assim que não tinha reis, né, e que o povo procurou organizar-se como uma comunidade religiosa. Após o exílio, atuaram o governador Neemias e o sacerdote Esdras. Então você, quando ler o livro de Neemias, o livro de Esdras, precisa saber que Neemias foi um governador que voltou do exílio, e Esdras era um sacerdote que tiveram um papel muito importante na vida de Israel após a volta do exílio, como eu disse aí, por volta, né, do ano 538 a.C. Nessa época atuaram o quê? Os profetas Ageu, por volta do ano 520 a.C., o profeta Zacarias, o profeta Abdias, o profeta Malaquias, o profeta Joel, e a última parte do profeta Isaías, talvez os 11 últimos capítulos do profeta Isaías. Então, quando você ler, preste bem atenção, profetas Zacarias, Ageu, Abdias, Malaquias, Joel, e o final, e os últimos 11 capítulos de Isaías, é desse tempo. Do tempo em que o governador Neemias e o sacerdote Esdras, né, reconstruíram a vida religiosa de Israel e reconstruíram até as muralhas da cidade de Jerusalém, que era aquilo que mais importava para o povo, entende? Então assim você vai entendendo um pouco, né, a Bíblia. Graças à ação desses profetas, Israel, um povo pequeno, sem qualquer expressão na época, se tornou fiel a Deus, né? Deixou de acompanhar os povos pagãos, né, e começou a viver realmente o amor a um único Deus, né, preparando assim a vinda do Messias. Eles souberam mostrar que no mundo só haverá harmonia quando a vontade dos homens se unir à santa vontade de Deus. Os profetas mostravam isso. É uma lição que o mundo, infelizmente, ainda não aprendeu, não é? E eles souberam mostrar a Israel, ao povo de Israel, que ele era o que devia ser um dia toda a humanidade resgatada, aquilo que São Pedro chama de um sacerdócio régio, uma nação santa, um povo escolhido. Tá bem? Então aí nós temos mais uma parte da história do povo judeu. E aí você vai entendendo também a Bíblia, né, nesse intervalo todo.